desprotegidos, os seres, né, que muitas vezes a gente desconhece eles, mas eles têm a missão de nos ajudar a evoluir. Meu nome é Luiz Alberto Doido, eu sou o fundador do Centro Marino de José Nova Granada, já faz 63 anos que trabalho na área. Atualmente sou presidente, sou muito parceiro do pessoal do centro, do centro espírita. Mas é muito importante a gente saber que a gente está aqui só para aprender, não está aqui para ensinar ninguém. Nós estamos aqui para aprender junto com vocês. Nós sabemos também que no plano espiritual nós somos reconhecidos pela nossa evolução, grau de evolução. Muitas vezes esse grau de evolução a gente não consegue trazer numa encarnação porque não tem necessidade, então muitas vezes a gente vem, né, habilitado para trabalhar conforme o planejamento encarnatório. Ao fazer o planejamento encarnatório existe um assunto que nós vamos tratar hoje, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Esse é o assunto de hoje. Então, é com grande alegria que eu estou aqui para conversarmos sobre esses temas e trocarmos alguns assuntos profundamente, que são os laços familiares. Todos nós aqui, de uma forma ou outra, vivemos dentro de uma família, né? Encarnada e desencarnada. Nós já paramos para pensar o que acontece com os nossos laços familiares após a morte? Né? A gente morre, uma família, morreu, vamos para a espiritualidade. O que acontece com esse laço? Nosso pai, mãe, avô, tia, primo, colega, esse vai também, vamos lá. Morremos, vamos para o plano espiritual. O que acontece nesse plano espiritual? Com quem vai e com quem fica? Vamos falar sobre isso. E se tivéssemos só uma vida, como alguns praticam, né? Se tivéssemos só uma vida, a separação seria definitiva? Não é mesmo? Eles falam, né? Então os que pensam, né? Você morreu, acabou, não existe mais família, não existe nada, para outro lugar e acaba por aí. Essa também é um assunto que nós vamos falar. Mas o Espiritismo, que no caso aqui, nos traz uma mensagem bem diferente, mostrando que a reencarnação, porque quando a gente retorna ao plano material, né, não apenas reserva, mas também fortalece os laços que nos unem entre nossos entes queridos. Então é importante saber que existem laços quando nós estamos vivendo uma família. E esses laços são através de afinidades. Quando ele fala de afinidades, né, muitas vezes o Kardec escreve lá, afinidade é parte de amor, né, carinho, né, respeito, tudo. Mas sabe que é só isso? Essa afinidade maravilhosa que tem? Mas muitas vezes nós temos afinidade com os espíritos, né, que permanecem através do ódio, raiva, né, essa parte de desunião, essa também nós temos afinidade. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos toda essa afinidade. Parte boa e parte não feliz. Tem que ter afinidade. Porque hoje nós temos ódio de uma pessoa, normalmente que a pessoa tem afinidade através do ódio. Então, se une e reencarna novamente através do ódio. Então, nem sempre as afinidades da reencarnação é coisas felizes. Algumas vezes são felizes. Nós não precisamos proteger também, tá? Mas eu vou contar uma história da espiritualidade amiga que trouxe através do Kardec. Vou fazer uma leitura aqui. Em uma pequena cidade vivia uma família unida, mas com um relacionamento tanto conturbado entre os irmãos João e Helena. Desde a infância, João sempre foi muito reservado, enquanto Helena, sua irmã, era expansiva e cheia de vida. Embora tivesse o mesmo sangue, seus temperamentos nunca se ajustaram e frequentemente os dois se viam em conflitos. Aparentemente eles não se entendiam em nada. Passados os anos, a cada um seguiu seu
caminho, com a impressão de que a relação familiar era apenas uma obrigação social, uma formalidade. Quando Helena faleceu, após uma doença repentina, João ficou profundamente triste, mas ao mesmo tempo aliviado, sentindo que o peso da convivência difícil se havia ido com ela. Alguns tempos depois, Helena retornou à terra, reencarnando como filha de João. Ao descobrir, ele ficou surpreso e, de certo modo, desconfortado. Mas, com o passar do tempo, começou a perceber que, mesmo sendo uma criança, a nova Helena demonstrava uma inteligência e sensibilidade que pareciam reconectar com algo dentro dele. Sempre é pregado através do Espiritismo, que sabe, quando a gente se encarna, a gente retorna para o plano espiritual, mas lá não tem que aprender. Aprender para poder praticar quando a gente reencarna. Então, no plano espiritual, a gente estuda, aprende tudo, e quando retornar ao plano material, a gente vai pôr em prática aquilo que está aprendendo. À medida que a menina crescia, João se havia tocado por atitudes de amor e cuidado. E uma relação de amizade e carinho começou a se formar entre eles, bem diferente daquela que existia na vida anterior. Então, estão percebendo que a família muitas vezes tem os mesmos espíritos, mas com missões diferentes. Helena, a irmã, veio agora com o filho, na mesma encarnação do João. A jovem Helena não era mais uma mulher adulta, mas uma criança em seu coração, tentando ensinar João a verdadeira essência do amor familiar. Ela não apenas reencarnou em sua família, mas trouxe consigo uma missão: curar e estreitar os laços familiares rompidos. Com o tempo, João começou a refletir sobre a reencarnação, compreendendo que a vida é um ciclo de aprendizado e evolução. Ele entendeu que, se antes as diferenças e dificuldades pareciam separar os laços familiares, agora a reencarnação havia dado a ele uma nova chance de viver essa relação de forma mais profunda e transformadora. O que antes parecia ser um afastamento natural, agora se mostrava como um campo fértil para o amor e compreensão. Então, irmãos, mais ou menos uma história que deu para entender aí, né? Duas pessoas, como irmãos, tiveram duas oportunidades de se fazer a paz, de se acertar. Não acertaram como irmãos, normalmente Deus, né, através da reencarnação, dá uma nova oportunidade para os dois, por exemplo. É isso, sobre isso que vamos conversar hoje, tá? Com base no ensinamento Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que trata da necessidade de renascermos para evoluir. Vamos entender como essa lei divina atua em nossos vínculos afetivos. Então tem o capítulo 4 fala sobre isso aí. Nós devemos, né? A reencarnação é necessária para nós evoluirmos. Presta atenção, necessária entre seres humanos. A nossa evolução precisa do ser humano. Não é através do animal, não é através de água, não é através de flor, não é através de planta, vegetal, não. É humanos. É isso que é a nossa forma, é o ser humano. No item 18 desse capítulo 4, vimos que os laços de família não sofrem destruição de alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto se ilustra. Quanta gente reencarna nessa família aí, não é para destruir as coisas que já foram construídas, simplesmente para fortalecer os laços. Afinal de contas, nós estamos numa família que é uma pequena célula que Deus nos colocou
para que nós possamos entrar nessa grande célula que é a universal, a família universal, onde que todos nós devemos exercitar o amor. Mas como nós vamos aprender o amor se nós começamos na família? A gente diz universal, não tem que começar na família. E essa família que são as provas. Prova para um e evolução para o outro. No espaço, né? Quando está lá para o espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. São 3 itens importantes: afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Abençoados por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, passamos o plano espírito, o plano reencarnatório, e muitas vezes a gente busca, né? Não vai reencarnar onde, não quer em tudo, eles podem ter nome, né? Olha, quer chamar tal, quer ter essa família, quer ter lá como pai, quer lá como mãe, você escolhe porque para tentar facilitar ou para algum resgate, né, que deixou de ser. Então, tudo é planejado. Mas nem tudo que acontece foi planejado. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. O que seria nosso livre-arbítrio? Nós seria o que seria? Tipo, alguma coisa automática. Então, muitas vezes, acontecem coisas na nossa vida, na reencarnação, que são através do nosso livre-arbítrio. Boa parte dela está no planejado. Mas como nós vamos agir, é o nosso livre-arbítrio. Então, esse danado do livre-arbítrio é como se define nós dentro da família, o que está acontecendo em nossas relações. A encarnação apenas momentaneamente nos separa, né? Você está lá encarnado tudo, de repente você separa disso daí, momentaneamente. Portanto, ao regressar ao plano espiritual, novamente se reúnem como amigos e voltam de uma viagem. Está lá, eu vou morrer, né? Já morreu meu pai, minha mãe, meu avô, meus avós, tal, eu estou retornando lá. Mas quando eu chegar lá, negócio de parentesco, pai, mãe, tudo, né? Fica muito vago. Ah, você foi meu pai, foi minha mãe. Essa pessoa tem tantas reencarnações por esse tempo. Se toda vez eu for pensar, já tive 10 pais, o que seria nós? Então nós somos seres que não têm cargo nenhum. Né? Sou gerente de uma grande empresa. Se eu morrer, eu sou um ser humano normal. Não vou levar esse cargo, vou levar os 5 metros. E lá, novamente, nós estamos reunidos, porque muitas vezes deve ter ouvido em obsessões, em histórias por aí, isso, quando a gente se encarna, sempre tem, na última reencarnação, um ser da família nos esperando. Sempre tem. Um ser da família nos esperando. Inclusive, deve o ambiente preparado. E isso está ligado pelas afinidades nossas, tá? Muitas vezes, até um segue os outros na encarnação. Por exemplo, eu tenho uma história que isso aconteceu. Tinha uma pessoa, ele era solteiro, tinha um irmão abaixo dele e tinha uma irmã abaixo dos 3. Esse irmão do meio faleceu, com 11 anos de idade. O mais velho, então, o filho, ficou sem esse irmão, aí casou, teve o primeiro filho, no segundo filho, né, aquele espírito, que era irmão dele, por afinidade, veio como filho. Então, essa pessoa, em pouco tempo, teve 2 encarnações na mesma, eu contei a primeira história aqui. Pai de irmão passou a ser pai. Qual por que o irmão foi tão rápido e para retornar tão rápido? Que missão que ele tinha? É uma missão diferente. E a missão dele é cuidar dos pais. O espírito que veio para o irmão passou a ser filho, ele é cuidar dos pais. E o resultado? Ele cuidou muito bem dos pais, que eu, no lugar de outro, não conseguimos cuidar como ele cuidou dos pais. Então você percebe, uma vez na mesma família, você pode ir uma vez, 2 vezes, você tem missões diferentes.
quem somos nós, né? Se for através do estudo, se for através de frequentando aqui, os trabalhos da casa, para descobrir qual é a nossa missão. Por que nós estamos nessa família? Então, hora que a gente nem sabe por que está na família. Nossa, eu só estou diferente de mim. Não, não estou bem, eu simpatizo com isso, simpatizo com isso. Por que nós estamos nessa família? Nós sabemos qual é a nossa missão? É o direito nosso. Nós temos interesse? Eu, da minha encarnação, planejamento, eu sei pouco. Algumas coisas eu sei, mas todos nós somos seguros. Para nós evoluirmos, precisa saber o que vai ser com nós. A gente só não sabe porque nós passando pela lei do esquecimento, a gente é esquecer, né? Porque na hora a gente pensa, reencarnar, você percebe que o irmão seu é um inimigo do passado, né? Vai dar certo, você tem que esquecer. Mas essa é a coisa. Mesmo que alguns encarnem e outros não, os laços continuam, pois os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, quando a gente se encarna, chega no plano espiritual, todo mundo sabe o que nós estamos pensando. Se comunica pelo pensamento. O encarnado, para conversar com o desencarnado, através do pensamento. Então, com o pensamento, nos liga ao desencarnado. E quando nós estamos encarnados, o diálogo é só através de pensamento. Então, tudo que hoje a gente oculta encarnado, quando nós estivermos encarnados, não tem como esconder nada. Por isso, a gente vive com os afins. Não viver de individual, não viver de esconder. Então, a gente vive os afins. Os espíritos mais evoluídos ajudam os menos adiantados. Então, muitas vezes o espírito não tem condição, não precisa encarnar, mas naquela família fica alguém para trás. Então, eles conseguiram encarnar naquela família para poder trazer aquilo mais para trás, junto com eles. Você viu que assim a gente vai ficar parecendo esse amor divino? Não amor de pai daquele que pai, outro, primo, nada. Esse amor divino, individualmente, incondicionalmente. Então, os mais evoluídos ajudam menos adiantados, guiando para o progresso. Tá? Com o tempo, esses laços se tornam mais puros, livres de egoísmo, de paixões, e podem durar por inúmeras existências sem enfraquecer. Então, quando você adquire sentimento de amor pela pessoa, quando você junta essa família, dificilmente se perde esse amor. Na verdade, é a religião. Mas a nossa missão não podemos esquecer. E muitas vezes trazem aqueles que se perdem de nós. Aí que a gente vai descobrir que a gente não é um espírito puro, né? A gente começa a criar um certo sentimento por isso. É uma ótima. Quando a gente está sentindo na família, aí eu vou tomar cuidado. Né? Tem que saber que lá precisa melhorar. É perto de Deus que é o amor. Então, Deus que marcar em amor, sabe a mudança. Com o tempo, esse laço se torna mais puro e livre. Né? Gostaria de exemplificar para vocês o que acabou de ver com uma história pessoal. Exemplo do Dr. Valdemar. Quando você nasceu, eu já não estava mais vivo e talvez não tivesse coragem de ir até a casa de seus pais para lhe conhecer. Depois de tudo o que aconteceu, principalmente por conta dos erros que cometi. Mas tenho certeza, e você também, de que nos daríamos muito bem, porque sabemos a falta que fazemos um para o outro. Eu sei que você tem o seu outro avô, que é uma pessoa muito iluminada, por razões que nem mesmo eu consigo dizer. Nossos laços de afinidade transcendem a própria morte. Então você não perde o laço de afinidade de morte de ninguém. Esse laço continua depois. Durante esses anos todos, desde que você veio ao mundo, mesmo quando eu ainda não tinha recebido o socorro do Espírito de luz,
nunca abri mão de vê-la à noite, e isso me trouxe muita paz. O que acontece no nosso trabalho de obsessões? Esse socorro do Espírito de Deus. Muitas vezes, desencarnando, a gente nem percebe que está desencarnado e nem precisa acreditar que está encarnado. Precisa de socorro. E esse Espírito de luz que nos acompanha para esses filhos, esses anjos da guarda, esse CIS protetor, é que nos ajuda através do socorro. Porque todos nós temos todas as oportunidades que nós quisermos. A gente não vai bloquear as oportunidades, sempre comparecer as oportunidades. Durante esses anos todos, desde que você veio ao mundo, mesmo quando eu ainda não tinha recebido o socorro do Espírito de Luz, nunca abri mão de vê-la à noite, e isso me trouxe muita paz. Estamos deitados, né? A gente sabe quem está visitando nós. Seu amigo, seu familiar, seu inimigo. Sabemos? Não sabemos hoje, né? No passado longínquo nós tínhamos certeza, nós sabemos de tudo isso. Hoje nós não sabemos. Mas estamos sendo visitados a todo instante. Nós estamos aqui em 2020. No plano espiritual, quantos tem? Tem uma ideia? 200, 300, 400, 500? Você acha que a palavra está aqui só para nós 20 aqui? Só para todos vocês. E muitos desses não leem pensamento, eles precisam ouvir a voz. É difícil apenas em uma carta compensar a falta de uma vida inteira, e nem é esta minha intenção. Quem de vocês já recebeu carta, a psicografia de algum ser que já faleceu? Não é uma carta que vai dizer, é uma carta do corpo, uma carta que nos traz a nós, para nós sabermos que do outro lado tem alguém que sabe o que está acontecendo. Muitas vezes nem lembra deles, né? Esse amor fraterno de avô e neta tem que ser vivido dia após dia. Só que, no nosso caso, isso não foi possível. Nem por isso deixei de protegê-lo. Não tenha dúvida de que eu daria tudo para ter tido esses momentos, dar conselhos, comprar doce, chamar a atenção e até brincar no jogo. Coisas de jogo. Amor de vô é diferente de pai. Sabemos muito bem disso. Dizem que os avós estragam, né, Mariana? Diz que o avô estraga os netos. Mas é muito diferente. Quem não é avô vai sentir diferente. Amor diferente. Não é melhor nem pior. É diferente. Certo? Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Isso quer dizer, todos nós, cada encarnação, somos melhor do que a última encarnação. Tem várias, se nós acreditamos nisso, nós estamos na melhor versão. Isso é com certeza melhor, porque nós somos obrigados a evoluir 24 horas por dia. Nós somos obrigados. O Espírito tem essa consciência. Nós, esse corpo pesado, nós não temos. Quer estudar, você não quer praticar, não quer ouvir tudo que Jesus nos disse há 2025 anos atrás, não quer ouvir. O Espírito sabe. Quando é que o Espírito age na nossa encarnação, ele fazer o que ele sabe que tem que fazer? Quando nós estamos dormindo. Quando o Espírito vai querer fazer aquilo, nós não fazemos o trabalho. Porque ele sabe que a encarnação é permanente. Então, esse corpo pesado prende o Espírito, deixar de fazer coisas. Mas não prende porque nós não temos, né, a consciência ainda de que esse Espírito, ele sabe que ele recebe toda a mensagem para nós fazermos a coisa. Mas, precisa tomar ciência, tá? O Espírito tem que dormir 24 horas por dia.
Esses espíritos não se dão bem ou são diferentes em encarnam juntos. Isso acontece para que uns possam ser testados e outros, por meio de convivência, possam evoluir. Então, muitas vezes, né, a gente precisa evoluir. Ou os espíritos têm consciência, são testados, e muitas vezes a gente não passa no teste. Quantas vezes nessa encarnação a gente põe o joelho no chão, agradece a Deus, solicita alguma coisa, Deus não dá nada de graça, sempre alguma coisa entre aspas de troca, e só está faltando alguma coisinha que a gente receber de Deus nessa encarnação, parece uma prova na nossa frente, e nós deixamos de fazer. Perdemos a oportunidade de ser conversados. Cada vez menos preso à matéria, mais viva se torna a afeição recíproca, pela mesma razão de que, mais depurado, limpos, não tem o egoísmo nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum pobre receba os laços que os ligam. Eu, no Centro Maria José, tive a oportunidade de contar com uma entidade que é a coordenadora. Então, quantas encarnações a gente tem? Precisa. Isso lá em 1967. Ela disse assim para mim: quanto menos encarnação você tem, mais evoluído você é. A gente ficar puro, a gente fazendo espírito, mas como a gente vem com sofre menos, tem que fazer alguma mudança interna. E a reencarnação é para isso, não para fazer mudança. As verdadeiras afeições, aquelas de alma para alma, são imortais. Eu falei, existe um amor, esse amor divino, ser divino, uma pessoa é imortal. Enquanto as baseadas apenas em interesses materiais se acabam com a morte. Então, muitas vezes nós viemos aqui por a reencarnação, estamos preocupados com bens materiais. Dinheiro, posse, bens, por aí. Isso, pessoal, torna a gente vir mais vezes para poder eliminar essa parte que a gente não leva. O que nós levamos quando morremos? Aprendizado, nossa evolução nunca se perde. Muitas vezes a gente evolui e fala assim: como que eu estou evoluindo se a pessoa é tão má? Não se preocupe, a pessoa está evoluindo, mas com certeza está adquirindo algum débito nessa encarnação junto a Deus. Mas ela está na menor encarnação dela. Isso quer dizer, quando estamos fazendo alguma coisa para alguém, nós estamos fazendo o nosso melhor. No momento. E o que nós oferecemos no momento? No nosso momento. Portanto, podemos recorrer assim ilimitado número de existência corpórea. Então, não tem quantidade do meu próprio espírito, não tem quantidade, vai depender de cada um. Conforme vai evoluindo, vai diminuindo as reencarnações, vai atingindo outras dimensões, vai ficando mais próximo de Deus, o corpo vai ficando mais leve. Talvez, quem sabe, um dia a gente nem precisa mais reencarnar. Um ajudar os outros de outra forma. As verdadeiras afeições, aquelas da alma, para a alma, né, são imortais. No mundo espiritual, as almas continuam unidas. No mundo espiritual, nós continuamos unidos, mas com laços carnais e de interesse específico. Quando não tem essa união, essa afinidade e tudo, quando você morre, se separa. Quantas ligações eu tenho aqui, encarnação? Muitas vezes, né, a gente faz coisas e, por exemplo, uma história verídica para mim. Vamos lá. Uma pessoa casou, ficou um certo tempo, mulher, ficou grávida, ela não ficou sabendo que estava grávida, não sentiu-se bem, foi ao médico, o médico falou assim: pera, você estava grávida, está tendo um aborto. Nem sabia.
estava grávida, não. Tudo bem, ele fala. Aí ficou triste, como é de costume, você sabe, né? Mas com o tempo veio uma outra criança. Essa criança veio. 15, 16 anos essa criança fez. Essa, sofreu o aborto, estava frequentando uma sessão de obsessão. Aí como é que ela fez? Ela recebeu uma entidade, né? Que é uma entidade que falou assim para ela: eu sou aquele espírito que você prestou seu útero por 3 meses. Então você vê o que é a família? Não tem tempo assim. Você precisa ver para criar a família 12, 15 anos. Não. Os laços são, talvez você tenha por 3 meses. Então é que ele precisava, 3 meses para ter uma vida dele, para poder restaurar, para ter um choque karma, para ter alguma coisa. Ele precisa só de 3 meses. E muitas das vezes, 3 meses que a pessoa parece que está um esforço nosso notável. Como é que qual que é a missão? Qual a finalidade de ficar o olho de 3 meses da pessoa? Está entendendo que não tem idade de ser formado comigo? Está entendendo que você não precisa estar vivo para você viver uma família? Está entendendo tudo que você faz? Tem alguém que está agradecido? No que diz a respeito às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte os separa na terra e no céu. Quantos casamentos nós vemos aí por interesse? Seu amor, que acaba não despertando amor, quando se morre, separa. Quando vai para o céu, não sei, separa, não tem mais obrigação. Por quê? Para que é a família? Para a gente desenvolver o amor. Muitas vezes nós estamos numa zona de conforto, tudo tranquilo, de repente entra ou aparece na família que causa os encontros com nós. A gente começa a desenvolver um tipo de sentimento não saudável. Quando a gente desenvolve sentimento não saudável, a gente tem que prestar atenção, que é aí que nós temos que melhorar. Quando nós vamos conforto, aparecer alguém que despertou nossos sentimentos não saudáveis, é aí que nós temos que desenvolver, nós temos que melhorar. Nós queremos melhorar. Como foi visto no item 18, a reencarnação não destrói os laços familiares, ao contrário, fortalece-os. Como vai fortalecer? A gente vivendo, a gente vindo novamente, da hora que vem como pai e filho, da hora que vem como marido e mulher, da hora que vem como primo, da hora que vem como cunhado, como sobrinho, tudo. Por quê? Essa diversificação de parentesco é para nós habituarmos a essa comunidade. Nós também, como mulher, como homem, todo mundo precisa prestar tudo. Não é porque eu sou mulher, não é porque a mulher sofre muito, o homem sofre menos, vice-versa, isso aqui, mas todos nós já estamos no inverso que nós somos hoje. Então, entendendo nesse item que a união e o afeto entre os membros de uma família refletem a simpatia que existia entre eles em vidas passadas. Muitas vezes se chega numa família e essa família legal. Muitas vezes se chega numa família e fala assim: eu não sou dessa família. Não é assim que acontece? Já falou essa expressão? Eu não pertenço a essa família. Mas você pediu antes de encarnar uma família diferente da sua. Então pode ser a primeira vez que você está reencarnando essa família. Você está tendo a oportunidade, está dando a oportunidade. Você está dando a oportunidade de fazer coisas diferentes e está dando a oportunidade de você entender que está dando coisas diferentes. Porque a família está redondinha. Ele pensa assim: todo mundo come, por exemplo, come arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. Nasce um, só quer macarrão. A confusão que a gente arranja, não? Só você quer macarrão, arroz, feijão? Não, vai ter que aprender com macarrão. Nós temos paciência,
alguém, por exemplo, tem um comportamento, gosto ou personalidade muito diferente dos seus parentes, é comum dizer essa pessoa não é da família. Não, realmente, pessoal. Quando aparece alguém que a gente não considera de família, são espíritos, tá? Para nos ajudar a evoluir, para nos ajudar a melhorar e para nos ajudar também a diversificar os nossos gostos. Não é só arroz e feijão, né? Essa coisa no comportamento. Deus permite, em algumas famílias, espíritos que não se dão bem ou que são diferentes reencarnarem juntos. Isso acontece para que uns possam ser testados e outros, por meio de convivência, possam evoluir. Aqueles que têm um caráter mais difícil podem melhorar ao estar perto de pessoas boas, que com o tempo suas atitudes se suavizam e as diferenças vão desaparecendo. Esse processo ajuda a unir diferentes espíritos, assim como as raças e povos se misturam de terra. Já nascemos em vários países, né? África, Oriente, Ocidente, Médio, conforme nossa missão. Porque Deus quer fazer uma família universal. Pessoas, se eu viesse até eu esperar melhorar nessa família só eu, como que eu vou entender o próximo? Eu não vivo bem na minha família, como que eu vou viver fora da minha família? Porque fora da minha família, né? Como diz, né? Está namorando, de repente você parte da sua casa, fecha a porta, dá uma olhada embora, você fica. Aí você casa, de repente você fecha a porta, os dois entram. Entendeu? É a mesma coisa que você está vivendo com sua família, e um ajuda o outro, sempre esse ponto. Então, quando se junta, vamos desenvolver esse amor de vida, mas também temos itens, né, naquele capítulo 4, 20, 21, 22, 23, que passamos a decifrar. O medo de que a parentela aumente indefinitivamente, mas, nossa senhora, eu vou ter 5 irmãos agora, outro tive 10, outro tive 8, quantos parentelos que eu tenho nesse mundo aí? Suas atitudes se suavizam, né? É aqueles que têm um caráter mais difícil, mas suas atitudes se suavizam e as diferenças vão desaparecendo. Esse processo ajuda a unir diferentes espíritos, assim como raças e povos que misturam a terra. Mas os itens daí você medo de que a parentela indefinitivamente. Em consequência da reencarnação, é o fundo egoísta. Quando você pensa que está aumentando a família em várias reencarnações, você está sendo egoísta. Prova naquele que o sente forma de amor bastante amplo para abranger o grande número de pessoas. Deus não quer que nós tenhamos amor só pela esposa, pelo filho, pelo filho. Qual a finalidade da nossa? Amor por todos. Quantos nós somos? Encarnados? 8 bilhões. Quantos nós somos encarnados? 24 bilhões. E nós queremos, tranquilo, só porque nós estamos trabalhando. Um pai que tem muitos filhos, ama os menos que amaria um deles se ele fosse surdo. Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. De fato, de um homem ter tido 10 encarnações, não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, um número proporcional de filhos e parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais lhe terão ligado na terra a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Então lá você vai encontrar 10 pais, vai encontrar 6 e os 10 filhos. Vejamos agora o item 21, as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, aquelas que não acreditam na reencarnação. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo esta criada ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior entre elas, que nesse caso serão completamente estranhos umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. Quando a gente pensa que só existe uma vida, se
perde daí, toda essa parte da reencarnação que estão fazendo. A filiação das famílias fica assim reduzida na anti-reencarnacionista, né? Que só a filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens lúcidos, né? Então, nesse caso anti-reencarnacionista, eu posso falar assim: nossa, meu pai lá foi rei, não sei de onde, né? Como se fosse alguma coisa significante no plano espiritual. Ah, eu fui rainha, lá eu fui isso, eu fui aquilo. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já ter conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertar entre si os laços de simpatia. Então, antes e depois, pode formar uma família no plano espiritual. Alguém sabe o que os pais estão fazendo, quem já perdeu os pais, no plano espiritual hoje? Morreram? Pai de 2, 8 anos, 10 anos. O que eles estão fazendo? Alguém sabe que esses parentes nossos reencarnaram, quem são, onde estão? Porque você tem um prazo para ficar reencarnado, né? Desencarnado, até? É claro. Se a reencarnação não é planejada, ela pode ser compulsória. Então nós somos obrigados a reencarnar. Não é uma escolha de eu quero reencarnar. Então nós somos reencarnar. No item 22 diz: isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha permanentemente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Isso quer dizer, uma reencarnação não tem como se decifrar o que você fez, o que está guardado para você, o que você vai fazer depois. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Então, o que significa isso? Nós estamos determinados, não reencarnacionistas, ou ir para o céu, ou ir para o inferno. É grave isso, não é? Você vai ter mais nenhuma oportunidade de melhorar? Ficam assim, imediatamente, para sempre separados, sem esperança, de tornarem a juntar-se de forma que pais, mães e filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs e amigos, jamais pode estar certo de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Quem não acredita, tem toda essa ruptura. Com a reencarnação, eu progresso a ela dar lugar. Todos os que se amarem tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam, movem para lá e para cá, para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, eles retardam o seu adiantamento e sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajustados, encorajados, amparados pelos que amam, um dia sairão desse plano porque se enterraram. Então, muitas vezes aí na nossa própria desobsessão, a gente vê, né, diálogo, né, com os espíritos que realmente, pelas atividades deles, estão no poço aí, numa situação bem complicada. Tem que vão socorrer de novamente. O que desperta um espírito desencarnado para que possa ser socorrido quando ele está em situação, estou falando aqui, desencarnado? Sabe o que é? Quando a pessoa pensa em Deus, o amor aparece, acende uma luz. Se essa pessoa está em escuridão, quem vai socorrer já sabe quem vai pegar. Olha o que significa o amor que ele faz para podermos socorrer. Mas isso nós precisamos mudar.
Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento do laço de afeição. No item 123, em resumo, há 4 alternativas que se apresentam ao homem para o seu futuro após a morte. Ou nada. De acordo com a doutrina materialista. Então não existe mais nada. Segundo, absorção de todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Essas duas sabem o que quer dizer? Os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança estas almas se encontrarem futuramente. A terceira, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. A terceira diz que há para eles a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser inferno como paraíso. Tem a quarta, a individualidade com o progresso definido conforme a doutrina espírita. Sabe o que significa isso? Com a pluralidade das existências, quer dizer, várias, com a progressão gradativa, a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Percebamos que a encarnação é para nós tornar seres amorosos. E ainda encontrando no livro 24 a seguinte indagação e a resposta do nosso querido São Luís, em Paris, de 1859. Ele diz: quais os limites da reencarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Nós sabemos, temos o corpo, tem do lado do perispírito. O perispírito é forma desse corpo. Olhando nós, eles morrem, dentro desse carne, esse corpo vai embora. O perispírito, que é a forma desse corpo, fica. Muitas vezes a gente observa a cura, não é? Talvez não saibam o que é cura, mas cura. Se salva a coisa, está curando. E essa cura, pessoal, é feita no perispírito. Você vê que ninguém corta ninguém, ninguém muitas vezes não vê ninguém, muitas vezes não tem entidade. Como que é feita a cura? O contato faz no perispírito. Esse perispírito, ele é lá e ele em contato quando a gente está aqui recebendo as obsessões. É perispírito com perispírito conversando. Então, pessoal, vamos prestar muita atenção. O perispírito cada vez vai ficando mais leve, quando a gente vai. Esse perispírito tem esse corpo natural. Quando vão reencarnar, esse corpo natural precisa se transformar em outro corpo, não é isso? Então ele é diminuído, depois ele vai se desenvolver novamente em um outro corpo, porque a gente não reencarna com o mesmo corpo. Se reencarnasse com o mesmo corpo, seria ressurreição. Não reencarna com o mesmo corpo. Então, para isso, através do espírito. Então, vamos cuidar muito bem desse espírito. Porque muitas vezes a doença primeiro chega nele, não chega nesse corpo. Só recebe a consequência que acontece no seu espírito. Então, quanto menos isso, mais leve fica o espírito, o grau mais elevado, o transparente cristalino, quase que vai se tornando um laço de reencarnação. Vai desmentalizando de grau em grau e acaba por se confundir com o espírito. Tá? Conforme o mundo que é levado a viver, o espírito reveste o modo apropriado à natureza deste mundo. Nós temos um ser divino de outro planeta que quer vir para a Terra com algum motivo ou outro, exceto para nos ajudar. Ele tem que receber toda a estrutura do ser humano. Então ele quer se transformar no ser humano. Como Jesus.
Jesus transformou no ser humano para reencarnar em nós. Não tem como. Assim como nós, como viver outro planeta, nós vamos ter que viver conforme assim. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Cada reencarnação ele é transformado. Torna-se cada vez mais etéreo, quer dizer, puro, sagrado, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados ao espírito de grande adiantamento, esses últimos não lhe ficam presos como nos mundos interiores. O perispírito, nesse mundo interior nosso aqui, ele fica preso nesse corpo. O estado desse despreendimento que se encontram lhes permite ir a toda parte onde estamos a missões que lhes sejam enviadas. Vai chegar um momento que esses seres divinos aí são chamados para trabalhar no local, quer dizer, na casa. Muitas vezes são chamados para trabalhar no local e talvez muito encarnados. Tem missões para trabalhar. Então não precisa reencarnar certos espíritos. Só reencarna nós mais aqui nesse mundo interior da história. Se for considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como significa na Terra, pode-se dizer que ela se limita aos mundos interiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela, ou mais ou menos rapidamente, trabalhando para a sua purificação. Bem, regeneração, né? Não é a Terra que é a regeneração, nós temos que trabalhar, né? A Terra não existe. Vamos viver uma Terra regenerada, onde menos a maldade vai ficar. Vai existir maldade, vai comer bem menos. Então é diferente. É um espírito mais leve, é um espírito mais. A maldade pouca coisa. Essa família vai ficar maior, deve também considerar que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo da existência corporais, dizem que alguns estudos aí, de repente demora até 70, 80 anos uma reencarnação toda. Demora, a gente diz quantos? 100 anos? 80, 100, 10, 20, 100 anos. Dizem que pela média é 150 anos entre reencarnação, morte e retorno. Vamos pensar nisso. Isso não é média, tá? Isso é estudo. A situação do espírito guarda em relação com a natureza do mundo, a que ele liga ao seu grau de adiantamento. Então, isso quer dizer, nós nunca perdemos a nossa evolução. Não tem como a gente regredir na nossa evolução. Tanto é que nós estamos encarnados, não queremos regredir, não queremos. Deus dá um jeito de alguma forma, não aconteceu. E muitas vezes desencarna. A gente não quer viver, não quer viver. Assim, na realidade, lá no plano espiritual, é ele, mais ou menos, de pouso livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Agora, para compreender o melhor sobre a reencarnação e a família, vamos imaginar uma grande teia, onde cada fio representa um laço familiar que se estende por diversas vidas. Esses laços, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, são forjados por experiências compartilhadas, aprendizados mútuos e promessa feita em existências passadas. Eu não sou clarividente, né? Não sei se fica muito clarividente. Se eles conversam com o plano material e espiritual, tem algum motivo de ser clarividente? Vê o plano espiritual, conversa com o plano espiritual. Como que uma pessoa vai conversar com tanto o material quanto no espiritual, como para descobrir se a pessoa quer desencarnar ou não? Isso existe os trabalhos. Através do
aí, mas não sabe que é reencarnado, não vai. A reencarnação nos oferece a oportunidade de fortalecer esses vínculos e aprender com os erros a construir relacionamentos mais profundos e significativos. Nós viemos para a Terra para ter ações. Ah, mas eu vou errar. Como você vai aprender? Com os erros. A gente não vai ter noção das coisas, são os erros. A alma, segundo o Espiritismo, é imortal e evolui através de sucessivas encarnações. É como a borboleta que passa por diversas transformações até alcançar a perfeição. Em cada vida escolhemos uma família para aprender e evoluir. E os desafios que enfrentamos nessas relações são oportunidades de crescimento espiritual. Então a gente escolhe, é dada essa oportunidade para nós. Você tem uma missão para vir, de resgate. Então, é dada a oportunidade de você fazer uma avaliação para o que você consegue fazer. E muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, os que cuidam da reencarnação reencarnatória falam assim: você não terá missão. E a gente acha que tem. Então, muitas vezes a nossa encarnação é realizada, a gente teve capacidade. Então, isso quer dizer, tudo que chega até nós temos condição de fazer. Nada chega até nós e nós não temos condição de fazer. Quantas vezes nós somos sonados a fazer coisas nessa reencarnação, por exemplo, e nós deixamos de lado? Quantas vezes a pessoa pega uma cesta básica individualmente? Porque chegou a mensagem, até nós não temos noções, a gente não vai. Tudo que chega até nós temos condição de fazer. Os laços kármicos são como fios invisíveis que conectam nossas almas às outras almas. Essas conexões são fruto de nossas ações e escolhas em vidas passadas. Às vezes encontramos em nossa família pessoas com quem não temos conta a acertar. Ou seja, situações que precisam ser resolvidas para que possamos evoluir. Mas também encontramos almas que nos amam incondicionalmente e nos ajudam a crescer. Muitas vezes nós estamos em famílias onde temos afinidades com que não temos afinidades. Sabe o que isso significa? Que Deus dá um ponto de equilíbrio para que possamos viver em família, para conviver com esse. Nós não temos afinidade. O que é o ponto de família? Aquilo que nós temos afinidade não pode fazer. O que nós fazemos muitas vezes? Fugimos de tudo, né? Quero viver sozinho. O perdão é fundamental para liberar o karma e construir relacionamentos mais saudáveis. Quando perdoamos não apenas a outra pessoa, mas também a nós mesmos. A compreensão das motivações das outras pessoas também é essencial. Não podemos perceber a pessoa que separa a causa e motivo, que a pessoa reage, também é essencial para a construção do mundo. Nós não fomos feitos para interferir no livre-arbítrio do próximo. Toda vez que a gente interfere no livre-arbítrio do próximo, o resgate nós temos junto a Deus cumprir futuramente. Quando é que nós interferimos no livre-arbítrio do próximo? Está falando alguma coisa do próximo? Esse próximo não está aceitando. Ao nos colocarmos no lugar do outro, podemos desenvolver empatia e fortalecer os nossos laços. A família não se limita aos laços sanguíneos. A nossa família espiritual é composta por todas as almas com quem compartilhamos afinidades e experiências em diversas encarnações. Essas almas podem estar
encarnado ou desencarnado, mas a conexão entre nós permanece ao expandir nossa visão de família, podendo encontrar apoio e amor em lugares inesperados. Quantas vezes, né, eu como avô, né, presenciei agora uma neta, começou a namorar, famílias novas, né, chegando, famílias que pensam diferente, família que tem tudo uma coisa. Ao compreender a reencarnação dos laços kármicos, podemos olhar para nossas relações familiares com mais compaixão e sabedoria. Podemos perdoar, aprender e crescer juntos. A família é um presente divino. É uma célula pequena, divino. Uma oportunidade para evoluir espiritualmente, reconstruir um mundo mais fraterno e solidário. É uma família, não tem como a gente viver fora da família. É uma pequena família que tem essas duas coisas. Deus é tão legal que põe amigo e inimigo na mesma família, né? Bem, eu e minha esposa aqui nessa vida, estou dando bem, daqui a pouco. Vamos resgate. Então vamos vir como irmãos, vai dar bem? Vamos vir como sogra e nora, vai dar bem? Vamos vir como primos, vai dar bem? Tem como, não vai fugir. Só vai mudar a responsabilidade da parte de família, do tipo de grau de família. Então, gente, muito cuidado com as pessoas que chegam na nossa vida, nós possamos criar uma família crescer, porque nós precisamos estar encarnados com 8 bilhões, por amor de 8 bilhões de pessoas. Será que não dá conta de 3, 4? Que possamos cultivar relações familiares baseadas no amor, no respeito e na compreensão mútua. Que possamos perdoar e ser perdoados, e que possamos encontrar paz e felicidade nos laços que nos unem. A vida é uma jornada e a família é o nosso maior companheiro nessa jornada. Que possamos aproveitar cada momento com nossos familiares e construir memórias que durarão para sempre. Quantos anos de casado? Quem é mais velho? Quantos anos de casado nós temos? Cada um tem o seu quantidade, né? É fácil. 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitas coisas juntas, muito sentimento. Termina, muitos sentimentos. Realça. Separações. Se casa, está esperando uma vez lá para falar até que agora se separa. De repente ninguém pode mais estar separado. Como não vou cuidar com isso? Por que acontece isso? Para finalizar, eu gostaria de ter uma mensagem do Santo Agostinho, que eu particularmente gosto muito e repete um pouco do que foi falado hoje. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. Porque eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do lado do outro caminho. Você, a
siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. São produtivos. Sejamos profundamente gratos pelas oportunidades que as reencarnações nos oferecem de fortalecer os laços familiares. Que possamos compreender a importância do perdão mútuo, de reconhecer que o amor e a conexão verdadeira transcendem barreiras da vida e da morte, mantendo-nos eternamente unidos em nossos entes queridos. Muito obrigado, Deus, pela atenção de vocês, que possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. A família é muito importante. Procure saber qual a missão de Deus. As suas missões podem ser coisa pesada que vocês fazerem, mas pode ser aliviada pelas coisas que vocês fazem nessa encarnação. Muitas vezes são aliviadas. Pode ser aliviado. Vamos transformar uma missão. Vamos começar a 2016, além de pedir fazer também. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paciência. Espero que tenha sido, acredito que vocês, algumas coisas.